Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todos aqueles que creem em mim não permaneçam nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar, e eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, irmãs, na primeira leitura nós podemos perceber que logo no início Lucas nos diz: naqueles dias a palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. Com a diáspora, com a perseguição, os apóstolos e os primeiros cristãos fugiam de cidade em cidade e ali eles aproveitavam para anunciar a salvação, anunciar a palavra de Deus, anunciar Cristo ressuscitado que está à direita de Deus Pai. Veja, a igreja da Antioquia, ela era uma igreja viva, era uma igreja dinâmica, que sabia ouvir a voz de Deus. O autor do Atos dos Apóstolos, Lucas, também nos diz que na igreja de Antioquia haviam profetas e doutores, entre os quais se distinguiam Barnabé, Saulo, que estavam empenhados, e também, a igreja de Antioquia estava empenhada na evangelização de sua grande cidade. Na evangelização da sua grande cidade. Ali era uma igreja fervorosa e atenta à voz do Espírito. Era uma igreja que rezava, uma igreja que se colocava na presença do Senhor em contínua oração e buscavam o discernimento dos Espíritos para saberem se aquilo que era colocado para a comunidade era de Deus, do homem ou do maligno. Eles aprenderam a ouvir a voz do Espírito Santo e também a acolher e praticar. Assim, estando eles celebrando o culto em honra do Senhor e jejuando, disse-lhes o Espírito Santo: separai Barnabé e Saulo para o trabalho a que eu os chamei. Então, depois de terem jejuado e orado, impuseram-lhe as mãos e deixaram-nos partir. Depois de terem rezado e jejuado, impuseram-lhe as mãos e o enviaram.
Assim começou a grande missão. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram até Seleucia e ali manteram-se, ou seja, se colocaram em um barco rumo à ilha de Chipre. E logo que chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus na sinagoga dos judeus. Tinham também o auxílio de João. Veja, meus amados irmãos, a missão da igreja é a missão do Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo que nos envia em missão, e para isso é preciso intimidade com Deus, para isso é preciso estar na presença de Deus, para isso é preciso aprender a ouvir a voz do Espírito e discernir entre as vozes humanas e as vozes do inimigo. É fácil saber quando a obra é de Deus e quando a obra não é de Deus. Porque a obra de Deus, a missão que o Espírito Santo impele as pessoas a viverem, ela continua e se perpetua. Ela cresce e se perpetua, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às dificuldades. Veja, o povo de Antioquia, os cristãos de Antioquia, eles viviam em oração. Era uma comunidade viva, uma comunidade dinâmica, porque eles oravam, eles buscavam estar na presença de Deus. E, portanto, a missão que eles exerciam era a missão do Espírito Santo e não a missão do homem. E nós precisamos aprender a buscar, a ouvir a voz de Deus e o discernimento dos Espíritos. Infelizmente, hoje, pouco se fala da espiritualidade, pouco se fala da intimidade com Deus. São poucos os que orientam os fiéis a buscarem uma vida de santidade, porque muitas vezes estamos vivendo na carne e não no Espírito. E quando nós vivemos na carne, muitas decisões que nós tomamos se tornam decisões humanas. E quem sofre é o povo de Deus. Quem sofre é o povo de Deus. Principalmente aqueles que não querem ouvir a voz de Deus, principalmente aqueles que estão se distanciando, principalmente aqueles que preferem ouvir a voz do mundo. Mas padre, o Evangelho de hoje nos diz que Jesus não veio para julgar o mundo, mas, uma frase fora de contexto se torna pretexto, para justificar os nossos erros, para justificar os nossos pecados. Deus é misericórdia, sim, Jesus é o Rei da misericórdia, assim como Santa Faustina nos ensina. Antes, Jesus dizendo para ela, antes de vir como justo juiz, eu venho como Rei da misericórdia. E nós estamos, sim, vivendo no tempo da misericórdia, porque o tempo da misericórdia é o tempo de nos voltarmos para o Senhor. É o tempo de conversão, é o tempo de abrirmos os nossos olhos, os nossos ouvidos, para acolher a voz de Deus, para vivermos a nossa conversão pessoal. Sim, Jesus não veio para condenar o mundo, mas a sua palavra e a sua missão realiza automaticamente um juízo e torna-se critério último de verdade e de ação. Portanto, meus amados irmãos, a minha atitude diante de Jesus Cristo e da sua palavra realiza o juízo em relação a mim mesmo, agora e no futuro. Na pessoa de Jesus está presente a realidade definitiva. Desenhando para aqueles que não entenderam.
Aquilo que eu escolho viver hoje vai definir o meu futuro na eternidade. Aquilo que eu escolho fazer hoje determina o meu futuro na eternidade, em Jesus Cristo, porque na pessoa de Jesus está presente a realidade definitiva. Se logo eu escolho o bem, se eu logo escolho fazer a vontade de Deus, logo eu viverei na eternidade junto com Deus. E se eu faço a escolha de viver nas trevas, logo eu viverei nas trevas na eternidade. E eu devo confrontar-me aqui e agora com esta realidade, porque é o definitivo que avalia o transitório, é o hoje. É hoje que eu decido o meu destino eterno. É hoje que a minha vida está suspensa entre a vida e a morte, entre a luz e as trevas, entre o tudo e o nada, porque é hoje que me confronto com Jesus e com a sua palavra, e é hoje que tenho de fazer a minha opção. A opção em seguir verdadeiramente o nosso Senhor Jesus Cristo ou viver conforme o mundo. É o agora. Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos entender que o momento presente é sumamente importante, porque é o hoje de Deus que podemos acolher ou rejeitar. E qual vai ser a sua opção? Não responda, porque você pode responder no impulso e a sua resposta pode ser falha. O momento presente é sumamente importante, porque é o hoje de Deus, que podemos acolher ou rejeitar. E desse acolhimento ou dessa rejeição, derivam consequências eternas. O hoje de Deus, Salvador, está personificado em nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Lucas capítulo 2, versículo 11. Hoje nasceu para vós na cidade de Davi um Salvador. Lucas capítulo 4, 21. Hoje diz Jesus na sinagoga de Nazaré, cumpriu-se esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Hoje tenho de ficar em tua casa, diz Jesus a Zaqueu em Lucas 19. E ainda hoje a salvação entrou nesta casa. Hoje estarás comigo no paraíso, quando Jesus diz ao bom ladrão, Lucas 23, 43. Promete Jesus ao bom ladrão, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje é Jesus, é a salvação. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e sempre. A este hoje, Deus, que é Jesus, deve responder cada homem com um sim de amor, que é sim à salvação. Que o meu sim seja sim, que o meu não seja não. E, portanto, o meu sim deve ser a salvação, a verdade, a vida, ao bem e também a santidade, porque é o agora que vai definir a nossa eternidade e o nosso futuro. E cabe você escolher entre Jesus e o mundo, entre a vida e a morte, entre a eternidade em Deus ou a eternidade nas trevas. A escolha é sua. Jesus, antes de vir como justo juiz, ele vem como Rei da misericórdia e, portanto, é o agora que nós devemos realizar a nossa escolha. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.